Nesse vídeo nós vamos conversar sobre pontos muito importantes sobre a renda fixa, um tipo de investimento para quem quer segurança para o seu dinheiro. Esse vídeo vou traduzir os termos que envolvem o investimento em renda fixa. Na minha opinião, um vídeo completo. Vamos começar? Olá, tudo bem com você? Sou o Cris Lopes e bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito aqui, aproveite esse momento para fazer isso e ativar as notificações para receber meus próximos vídeos. Você sabia que até mesmo os investidores mais arrojados também colocam parte do seu dinheiro investido lá em aplicações de renda fixa? Como o próprio nome sugere, os investimentos desta classe têm rendimento fixo e, por isso, apresentam menos volatilidade. E o que é volatilidade? Na prática, a volatilidade é um medidor da variação de um ativo. Quando falamos daqueles que têm alta volatilidade, isso significa que o preço varia muito de maneira muito rápida, por exemplo. E o que é renda fixa? Renda fixa é um investimento com regras de remuneração definida no momento da aplicação. É recomendada para quem busca um menor risco de perdas e funciona assim como um empréstimo ao contrário. Vou explicar. O investidor, no caso você, entrega o seu dinheiro para o emissor do título da renda fixa e em troca recebe uma rentabilidade determinada. Quando o investidor compra um título de renda fixa, está emprestando dinheiro ao emissor do papel, que pode ser uma empresa, ou um banco ou governo. Em troca, receberá seu dinheiro corrigido por uma taxa de juros no prazo determinado. Entendeu? Por exemplo, no CDB, que é um título de dívida bancário, é como se o investidor estivesse emprestando dinheiro para o banco. Como a renda fixa funciona? O investidor que compra um título de renda fixa recebe em troca uma rentabilidade pré-determinada, que pode ser definida de 3 formas: pós-fixada, pré-fixada ou híbrida. Na modalidade pós-fixada, a rentabilidade será paga em um percentual de algum indexador, como o Certificado de Depósito Interbancário, CDI. Já ouviu falar? Então, a taxa básica de juros Selic ou o Índice Nacional do Preço ao Consumidor Amplo, que é o IPCA. Por exemplo, um CDB que pague o equivalente a 100% do CDI vai render exatamente a variação do CDI no período previsto para o investimento. Parece complicado, mas quando você entra nos seus aplicativos, também tem essa explicação, fique tranquilo. Na versão pré-fixada, a rentabilidade total do investimento é definida no momento da aplicação. Por exemplo, um CDB pré-fixado com rentabilidade anual de 5% vai pagar exatamente esse percentual, mesmo que os indicadores Selic, CDI e IPCA subam ou caiam nesse período. Entenderam? Existem ainda investimentos híbridos. Lembra que eu falei que são 3? Então agora vamos falar dos híbridos, que usam tanto uma taxa atrelada a algum indexador como um percentual pré-fixado. É o caso do Tesouro IPCA+, um dos títulos do Tesouro Direto. Quais são os tipos de investimento em renda fixa? Existem diversos tipos de investimentos classificados como renda fixa. Veja agora os principais negociados no mercado: Certificado de Depósito Bancário, o CDB, Tesouro Direto, Letra de Crédito Imobiliário, o LCI, Letra de Crédito do Agronegócio, LCA, Certificado de Recebíveis Imobiliários, o CRI, o RCI, Certificado de Recebíveis do Agronegócio, RCA, e Recibo de Depósito Bancário, RDB, e debêntures, fundos de investimentos e poupança. Cada aplicação possui uma característica bem específica, bem própria, por isso é muito importante que você, investidor, entenda quais são as condições de liquidez, que é o prazo de resgate, volatilidade e rendimento de cada título. É possível, por exemplo, encontrar produtos com a mesma categoria com condições completamente diferentes.
qual o rendimento da renda fixa? Esse eu quero saber, Cris. Os principais indicadores que influenciam o desempenho da renda fixa são Selic, CDI e IPCA. Historicamente, a Selic e CDI têm um desempenho bastante próximo, a gente já colocou um vídeo aqui sobre isso, enquanto o IPCA é um indicador que reage às dinâmicas do preço do país. Por ser baseado no custo básico do dinheiro, o CDI acompanha de perto a Selic. Já a inflação tem uma trajetória diferente, embora os preços dos produtos sejam impactados diretamente, pela política do Banco Central do Brasil, que é a composição dos juros básicos da economia. Então, isso fica bem atrelado a quando a inflação sobe e desce, ao rendimento também de renda fixa. É seguro investir em renda fixa? Um título de renda fixa pode ser emitido por uma instituição pública ou privada, como bancos, empresas ou o governo. Portanto, a segurança de um título de renda fixa está sempre atrelada a outras características do investimento, como os objetivos que você quer, o prazo, a rentabilidade, o risco e o seu emissor, quem que vai emitir esse título que você vai comprar. Alguns investimentos tradicionais em renda fixa, como os títulos do Tesouro Direto, são considerados mais seguros, porque o emissor é o governo. Nessa categoria, alguns são considerados mais seguros, como o Tesouro Selic, porque a rentabilidade está atrelada à taxa básica de juros, a Selic. Por isso, são títulos normalmente utilizados para formar a reserva de emergência. Sabe aquele dinheiro que deve estar à sua disposição para você acessar imediatamente caso aconteça algum evento inesperado na sua vida, como uma demissão, um conserto de um carro? Então, essa é a reserva de emergência. Muitos utilizam a renda fixa para a reserva de emergência. O que são os fundos de investimentos em renda fixa? Fundos de renda fixa são aqueles que devem ter uma carteira composta por pelo menos 80% dos seus ativos em títulos públicos ou privados de renda fixa. São fundos voltados para o investidor com perfil conservador. Você tem um perfil conservador? Então você tem com certeza a renda fixa na sua carteira, porque são riscos mais baixos, mas por outro lado oferecem um potencial menor também de retorno, rendem menos que as ações na bolsa. Além da renda fixa, outra parte do portfólio ali do seu fundo pode ser investida em outros ativos diferentes para aumentar a rentabilidade desse fundo, ou seja, que você ganhe mais dinheiro no final desse investimento. Como a maior parte do patrimônio é aplicada em ativos de renda fixa, então esse é um tipo de investimento que pode oferecer maior segurança e retorno acima do CDI, que é um dos principais indicadores que a gente já falou aqui, da rentabilidade para a renda fixa. Por que Selic e CDI influenciam na renda fixa? Como a Selic é a taxa básica de juros da economia aqui no Brasil, ela serve como base para diversas taxas de abrangência nacional. Não só as cobradas em empréstimos e financiamentos, mas também nas taxas de retorno das aplicações financeiras de quem faz o uso da renda fixa, como o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. O CDI é um mecanismo de garantia para as operações realizadas diretamente por instituições financeiras. Ele reflete diretamente o custo dos empréstimos feitos entre os bancos e, por isso, costuma acompanhar de perto a própria taxa Selic. Mais informações sobre essas taxas eu vou deixar aqui no card para você acessar esse vídeo. É importante lembrar que, em tempos de Selic baixa, os investimentos de renda fixa tendem a ter também rentabilidade menor. Você vai receber menos. Se o Banco Central decidir aumentar ou reduzir a Selic, que a gente escuta muito todos os dias essa informação, o rendimento da aplicação será diferente a partir do mês em que houve a mudança na taxa básica de juros. Existe ainda alguns ativos, como os títulos do Tesouro Selic, que são
diretamente impactados pela variação da taxa básica de juros. Por que a inflação influencia a renda fixa? Como a Selic tem relação direta com a inflação, os investidores que aplicam em títulos onde o rendimento é calculado pelo indicador oficial de inflação, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo IPCA, devem observar as movimentações da taxa básica de juros. Quais são eles? Quais são esses títulos? O Tesouro IPCA+, as debêntures, LCIs, LCAs, os CRIs, CRAs e fundos de renda fixa. Agora eu quero saber de você. Em qual desses tipos de investimentos em renda fixa que eu falei aqui nesse vídeo você aplica seu dinheiro? Coloque aqui nos comentários. Se gostou desse vídeo, tem outro sobre investimentos para iniciantes que eu vou deixar aqui para você assistir agora. E muito obrigada por ficar comigo até o final. E se inscrever, aqui antes de sair, deixa o seu like no vídeo para ajudar o canal e esse vídeo a alcançar outras pessoas. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos, pessoal! Tchau!